com você? Eu sou o professor Tiago, nós estamos chegando ao final da nossa série de 10 aulas de Física aqui do Essência Educacional. Essa é a nossa aula de número 9, o tema é Movimento Circular Uniforme. Então vamos lá? Vamos lá, eu quero que você imagine um corpo que ele está fazendo um movimento circular, só que o módulo da velocidade desse corpo é sempre o mesmo, tá? Ou seja, o valor da velocidade, o número que descreve essa velocidade não muda, tá? Ainda que o vetor velocidade está mudando de direção o tempo inteiro, mas o módulo é o mesmo. Se você conseguiu imaginar essa situação é de um movimento circular uniforme. É um movimento com um raio constante, tá? No formato circular, com o módulo da velocidade constante. Então tem algumas grandezas aqui que a gente vai ter que ver com bastante carinho, com bastante cuidado. Os problemas de movimento circular são recorrentes, eles não são complexos, tá? Só que esse assunto é cheio de pequenos detalhes que sem eles você não consegue resolver o problema. Tudo bem? Então vamos lá. O primeiro conceito que a gente tem que ver não é novo, é o conceito de período, tá? O que é o período? O período é o tempo de uma volta. É o tempo de uma volta completa e a unidade do período, aqui o t de tempo, tá certo? É dado em segundos. A outra grandeza que a gente precisa ver com bastante carinho também não é nova, você já conhece lá da sua aula de ondas, que é a grandeza frequência dada em Hertz, tá? Então não tem surpresa aqui, não tem mistério, a frequência é o inverso do período, ou o período é o inverso da frequência, tá? Lembrando que frequência em Hertz, período em segundos aqui no Sistema Internacional de Medidas. A nossa terceira grandeza, essa aqui sim é nova, então vamos lá ver com bastante carinho, bastante cuidado, é a grandeza que a gente chama de velocidade angular. Estudante, bem tranquilo, ó, vamos pensar aqui comigo. Quando um corpo sai de um ponto e vai para um outro ponto no espaço em linha reta, ele vai ter um certo deslocamento, num certo tempo. Essa grandeza a gente já conhece, de velocidade do corpo, tá? A velocidade linear. Então é o deslocamento dividido pelo tempo. Tá? A velocidade angular é parecida. O que ela vai descrever aqui para a gente? É a velocidade de variação do ângulo. Tá? Ela mede para a gente o número de voltas por segundo. A quantidade que esse ângulo vai variar, então a variação angular dividido pelo tempo. Isso é a velocidade angular. A velocidade angular ela é medida em radianos por segundo. Então, só para a gente fazer uma pausa aqui, radianos é a unidade de ângulo. Tá? Se você for lá nas aulas do professor Bruno Taffarello, você vai acompanhar lá que ele já deu uma aula falando de radianos, na aula de trigonometria, inclusive nós já citamos essa aula aqui. E só para a gente revisar rapidinho, é bem fácil. Ó. 1 π radiano é equivalente a 180 graus. Então, se você quiser saber um outro valor em graus ou em radianos, é só você substituir esse valor e fazer uma regra de 3 simples. Tá? 1 π radiano, 180, x tá para y. Tudo bem? Então, se 1 π radiano é 180 graus, 2 π radianos é 360 graus, por exemplo. Ou meio π radiano é 90 graus. E assim por diante. Fácil? Tranquilo? Por que a gente tem que usar o radiano? Porque o radiano é a unidade no Sistema Internacional de ângulo. Ainda que a gente use menos no dia a dia, é essa unidade que deve ser utilizada para que nas nossas contas a velocidade saia em metros por segundo, o tempo sai em segundos, a frequência em hertz, a distância percorrida em metros e assim por diante. Tá? Essa é a unidade oficial da ciência, a unidade oficial da física. Tudo bem? Então temos uma relação aqui que vai relacionar a grandeza velocidade angular com a nossa velocidade linear que a gente já conhece. Essa daqui você não pode esquecer, olha lá. Velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio. Tá? Então o nosso V é igual a ômega R. Se você passar esse R dividindo, você obtém essa consequência que diz que ômega, a velocidade angular, é a velocidade linear sobre o raio. Ah, Tiago, tem alguma relação de ômega com o período ou de ômega com a frequência? Tem sim, olha lá.
O ômega, a velocidade angular, é 2π vezes a frequência, tá? Então, o ômega é igual a 2πf. Essa relação é muito útil, tá? Ou você pode trabalhar como frequência é o inverso do período, no lugar do f você coloca 1 sobre t, tá? Então, a velocidade angular é 2π sobre o período. Aqui também vai sair em radianos por segundo. Tá? Então, são essas as relações matemáticas que a gente tem que conhecer e as grandezas que a gente precisa conhecer: a velocidade angular, a frequência, o período, o raio do nosso círculo, tá certo? E também a nossa velocidade linear, que pode ser um corpo girando sobre o círculo ou pode ser um pontinho de um disco girando. Então agora a gente vai ver a última parte de movimento circular uniforme, que são os acoplamentos. O que é um acoplamento? É quando eu tenho dois discos e eles estão ligados de alguma forma, tá? De modo que é o movimento de um disco que coloca o outro disco em movimento. Nossa, que complicado! Na verdade não é. A gente está habituado com discos acoplados, tá? Com acoplamentos, desde o momento que a gente começou a andar de bicicleta, onde você tem uma catraca que está acoplada a uma coroa, que está acoplada a um pneu, uma roda, etc. Tá? Onde você gira um disco que gira os outros discos. Tá? Isso é um acoplamento. Os acoplamentos estão em todo lugar, onde você tem uma máquina, um relógio mecânico, um motor de carro, uma máquina de lavar, uma máquina de costura. Onde você tem máquina, você tem discos acoplados, tudo bem? Então a gente tem basicamente dois tipos de acoplamento. Tá? Olha, o primeiro acoplamento é quando os discos estão ligados pela borda. A gente tem dois tipos de acoplamentos dessa família ligados pela borda. Eles podem estar ligados pela borda por meio de correntes ou correias, tá? Isso aqui parece muito com o acoplamento da bicicleta, que a gente já conhece. Então, quando esse disco A gira, por meio da correia ou da corrente, o disco B vai girar também, tá? Então, primeira condição aqui é que não haja um deslizamento. Não pode existir um deslizamento entre a correia e os nossos discos. Se não existe deslizamento, pensa comigo. A velocidade da correia é igual em todos os pontos, certo? Inclusive na borda do disco A e também na borda do disco B. Ou seja, a velocidade da borda do disco A é igual à velocidade da borda do disco B. Então, geralmente, ele vai te dar os raios, uma das velocidades, e pedir a outra. Ou ele vai te dar ambas as velocidades, um dos raios, e pedir o outro raio. Tudo bem? Então, quando o disco está acoplado pela borda, VA é igual a VB. Um outro jeito de acoplar discos pela borda é com engrenagens, tá? Então, eles estão lado a lado, um disco faz o outro girar. Então, aqui no acoplamento pela borda, temos através de correias ou através de engrenagens. E a diferença é que aqui no acoplamento por correia ou corrente, os discos giram no mesmo sentido, se aqui é horário também, e vice-versa. E no acoplamento por engrenagem, tá, os discos giram em sentidos opostos. Beleza? Então, como a VA é igual a VB, lembrando aqui da nossa relação, que a velocidade é a velocidade angular vezes o raio, tá? V é ômega R. Então, se VA é igual a VB, então ômega A RA é igual a ômega B RB, tá? Você pode usar essa relação ou essa relação, dependendo do que o exercício vai te dar, tá? Lembrando que como o ômega é 2πf, tá? Você também pode trabalhar com 2πfA RA é igual a 2πfB RB, tá? Ou com a outra relação aqui também, que é muito fácil de você demonstrar, colocar isso no papel. O segundo acoplamento, agora não é mais pela borda, mas é por dois discos ligados no mesmo eixo, de jeito que quando um disco gira, o outro gira junto com ele, tá? Porque estão presos aqui no mesmo eixo, tá? Nesse caso, pensa comigo, se não tem deslizamento entre os discos, quando o disco A, esse disco maior aqui, ele dá uma volta completa, o disco B também vai dar uma volta completa, tá? Então eles têm o mesmo deslocamento angular, eles giram a mesma quantidade no mesmo intervalo de tempo. Deslocamento angular dividido pelo tempo é o nosso conceito de velocidade angular. Então aqui, quando discos estão acoplados pelo eixo,
a velocidade angular dos discos é a mesma. ômega A é igual a ômega B, tá? Lembrando que ômega é V sobre R, então a gente pode escrever assim também, VA sobre RA é igual a VB sobre RB, tá? Eu sei o que você está pensando, nossa, são muitas equações, a minha dica é coloque essas equações no papel, tá? Reescreva elas algumas vezes, não no mesmo dia, tá? E faça bastante exercícios, inclusive os exercícios que a gente vai deixar aqui, 5 problemas de movimento circular, tá? Aqui na nossa plataforma. Se você está vendo no YouTube, o link para você acessar a plataforma está aqui embaixo, tá bom? Você pode baixar o nosso aplicativo também. Então vamos ver o exercício do Enem para ver como esse assunto apareceu para a gente no ano de 2018. Vamos lá? Então o problema diz o seguinte, tá? O problema 122 da prova azul do ano de 2018. Visando a melhoria estética de um veículo, o vendedor de uma loja sugere ao consumidor que ele troque as rodas de seu automóvel de aro 15 polegadas para o aro de 17 polegadas, o que corresponde a um diâmetro maior do conjunto roda e pneu. Duas consequências provocadas por essa troca de aros são... Estudante, dá uma olhadinha para cá. Imagina que isso daqui é o pneu de um carro, tá? A roda de um carro. E tem um certo raio e o centro está aqui, tá? Se a gente aumenta o raio da roda, o centro vai subir também, fazendo com que o nosso carro, que está assentado sobre eixos ligados na roda, ele fique um pouco mais alto em relação ao solo. O carro mais alto ele fica mais instável, porque ele tem uma chance maior de tombar, tá? Numa curva com uma velocidade um pouco maior, você vai ter uma força que vai fazer o carro tombar, tá? Então o carro mais alto, ele ganha instabilidade. Tudo bem? Agora, vamos olhar para a nossa equação aqui. A velocidade é a velocidade angular dividido pelo raio. Pensa comigo, o giro do motor, a velocidade que o motor vai transmitir para o nosso eixo através ali de um conjunto enorme de engrenagens, tá, do carro, ele não depende do tamanho da roda. O giro do motor vai depender de fatores do motor, como oxigenação, o tipo de combustível, etc, etc. Tá? O tamanho da roda não é uma função para a velocidade do motor. Isso está claro? Tudo bem? Então, a velocidade angular que o nosso motor vai fornecer para o eixo, a gente pode considerar que ela não vai mudar. O que vai mudar é o tamanho do raio da roda. Agora vamos relembrar. Se eu mantenho o ômega constante e aumento o raio, a velocidade do nosso disco aumenta. Então, se eu aumentar o raio, o V vai aumentar também. Você pode pensar, poxa, Thiago, que legal, então é só eu colocar uma roda de aro maior e o meu carro fica mais rápido. Isso é verdade, porém ele perde em torque, ele perde em força, tá? Quando você aumenta o tamanho do raio, o que para certas situações não é interessante. Agora vamos pensar em um outro fator. Um carro mais rápido, mais instável, eu acho que você não está fazendo um bom negócio. Você quer ter um carro com uma roda grande, é melhor você já comprar um carro esportivo, que ele já foi desenhado de fábrica para ter a roda daquele tamanho, tá? Você não vai perder em potência, você não vai perder em torque, ainda vai ter um carro mais veloz e mais estável. Então nós ficamos com a alternativa A, que diz elevar a posição do centro de massa do veículo, tornando mais instável e aumentar a velocidade do automóvel em relação à indicada no velocímetro. Então, estudante, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia, tá? Não deixe de fazer os problemas da plataforma e até a nossa aula de número 10, a nossa última aula, que é sobre energia mecânica e conservação da energia mecânica, um assunto muito presente no Enem e está nos principais vestibulares. Então, até lá, falou!